Boa noite, já está com o Semanário Econômico. Obrigado por estar aí desse lado, manter-se ligado a nós, aqui à STV, para este momento de partilhas de informação sobre a tendência recente da economia moçambicana, uma economia que está sobre impactos significativos pela situação conjuntural que todos temos estado a acompanhar, e isso suscita precisamente uma abordagem especial aqui no programa. Na escala global houve um desenvolvimento relevante e que concita a nossa atenção. Trata-se do acordo do mercado de carbono, um acordo importante e sem precedentes depois do acordo de Paris, mais concretamente no que diz respeito ao artigo 6 deste acordo de Paris. Com o engenheiro Aristides Moato vamos ver o que isto significa, que oportunidades é que Moçambique tem de participar de uma forma expressiva e cada vez mais acentuada nas dinâmicas do mercado mundial de carbono. É isso que está em causa, o que temos estado a fazer, que desafios estamos a enfrentar e que oportunidades se apresentam e como essas oportunidades podem ser acedidas e como os desafios poderão então ser minimizados. Para analisar esta situação, temos conosco e de resto também já anunciado o consultor Aristides Moato, ele que tem estado a acompanhar estes temas e tem estado a estudar de certa forma as abordagens que o país tem estado a implementar visando absorver recursos para fazer face às suas ações no que diz respeito ao financiamento climático ou à mitigação dos efeitos climáticos. Aristides, muito obrigado por estar no Semanário Econômico, boa noite, bem-vindo. Obrigado. Para fazermos aqui um enquadramento, depois daquilo que me referi na introdução do tema, o que é que significa efetivamente este acordo e por que é que devemos estar expectantes ou animados ou acalentarmos algum tipo de otimismo relativamente a este desenvolvimento saído desta Cimeira Climática Mundial de Baku, no Azerbaijão? Muito obrigado, João Carlos. Muito obrigado pelo convite formulado por vocês e boa noite, caros telespectadores. Então, para Moçambique é uma grande oportunidade e este desafio que nós temos requer que o país esteja preparado. E o que aconteceu é que o país preparou-se, tem estado a vir a se preparar, fazendo parte de acordos internacionais sobre pactos climáticos, tem estado a criar condições institucionais dentro do país para albergar e conseguir gerir estas questões climáticas, mitigação e adaptação, está a criar quadro legal para facilitar processos ligados a negócio de créditos de carbono, não é? E está a criar capacidade a nível de várias instituições de conhecimento de como gerir estas questões climáticas. Para além de que existem já em implementação projetos que visam a redução de emissões já em implementação no país. Eu penso que isto é... Portanto, Moçambique está, digamos assim, no bom caminho e está alinhado com esta tendência e pode ter expectativas de ter benefícios concretos e diretos para a sua economia, para a sua ação climática decorrente sobretudo deste acordo agora alcançado do mercado de carbono em Baku. Claro, João, estamos num bom caminho. O país já desenvolveu uma série de regulamentações. Vamos lá ver então como é que Moçambique pode, de forma concreta, aceder aos benefícios deste acordo, num contexto em que, como sabe, o país está desprovido de recursos para financiar diretamente isso. Então, estes acordos
em princípio, representam uma oportunidade para o financiamento da economia e, sobretudo, ver como é que as nossas empresas, o nosso setor privado, pode se organizar para participar deste processo de mitigação climática ou das ações climáticas. Até já, Aristides, voltarei assim. Então, estes os temas centrais que iremos desenvolver na presente edição do Semanário Econômico. Você está com o Semanário Econômico. Para além de ser visto como impulsionador do desenvolvimento sustentável em economias emergentes, o Acordo de Mercado Global de Carbono alcançado na COP29 tem uma importância estratégica, tanto no combate às mudanças climáticas quanto no redesenho das dinâmicas económicas globais. Seu significado prático reside em estabelecer um mecanismo que conecta diretamente a redução de emissões de carbono como financiamento de projetos sustentáveis, criando incentivos econômicos para a mitigação das mudanças climáticas. O acordo alcançado aponta em vários sentidos, designadamente: o acordo cria um sistema regulado para transações de créditos de carbono, onde países e empresas podem compensar as suas emissões ao financiar projetos que removam ou reduzam gases de efeito estufa. O acordo estabelece um mercado robusto e transparente, supervisionado pela ONU, garantindo a credibilidade e rastreabilidade dos créditos. Com uma estimativa de movimentar até 250 bilhões de dólares por ano, inicialmente, e 1 trilhão até 2050. O mercado de carbono oferece uma alternativa viável para canalizar recursos para países em desenvolvimento. Estes fluxos financeiros podem ser usados para investir em infraestrutura sustentável, projetos de energia limpa, reflorestamento e tecnologias de captura de carbono. O acordo proporciona aos países em desenvolvimento acesso a financiamento internacional, promovendo a transformação de economias dependentes de combustíveis fósseis para modelos mais sustentáveis. O acordo impulsiona a criação de empregos verdes em setores emergentes, como energias renováveis e tecnologia ambiental. Segundo a Associação Internacional de Comércio de Emissões, a cooperação entre países por meio do mercado global de carbono pode reduzir os custos de mitigação em 21 trilhões de dólares entre 2020 e 2050, tornando as metas climáticas acessíveis. O acordo é visto como tendo um potencial de estímulo ao investimento privado na medida em que empresas globais passam a ter um incentivo financeiro para investir em projetos climáticos, criando um ciclo virtuoso de crescimento econômico e proteção ambiental. Outra perspectiva importante é o fortalecimento da governação climática, ao estabelecer regras uniformes para transações de carbono, reduzindo lacunas legais e garantindo a integridade ambiental dos projetos. O mercado de carbono não só amplia as possibilidades de financiamento climático, mas também posiciona os países em desenvolvimento como protagonistas em soluções climáticas globais. Isso impulsiona diversificação económica, atração de investidores internacionais, crescimento inclusivo e sustentável. O acordo, portanto, não é apenas um marco no combate às mudanças climáticas, mas também uma ferramenta prática para alavancar o desenvolvimento sustentável, especialmente nas nações mais vulneráveis aos impactos do aquecimento global. E conforme os dados que tivemos a oportunidade de lançar nas notas de enquadramento, na abertura do programa, continuamos neste momento com o consultor Aristides Moato para
analisarmos um conjunto de aspectos sobre este mercado de carbono, este acordo do mercado de carbono que foi alcançado, conforme nos referimos, nesta recente cimeira climática mundial que se realizou em Baku, no Azerbaijão. Portanto, estima-se que esse mercado possa movimentar até 2050, ou melhor, pode movimentar até 250 bilhões de dólares, direcionando recursos significativos para países em desenvolvimento, para que os países possam implementar os seus planos climáticos de forma mais rápida e econômica. Algumas entidades internacionais, como a Associação Internacional de Comércio de Emissões, projeta, por exemplo, que até 2050 o valor de mercado dos fluxos financeiros entre países possa ultrapassar cerca de 1 trilhão de dólares por ano, reduzindo custos de mitigação em cerca de 21 trilhões entre 2020 e 2050. São razões suficientes, são razões bastantes para o mercado local se estruturar para tomar conta destas oportunidades. E o que é importante agora é perceber como é que estes recursos chegarão a Moçambique e como é que Moçambique está-se a preparar para aceder a esses recursos e repassá-los para a economia e provavelmente com Aristides, com a participação do setor privado. E de que forma é que o país pode capturar para não estar a ver esses recursos apenas nos relatórios? Portanto, poder aceder legitimamente a esses recursos e repassá-los para a economia, ao mesmo tempo que se torna menos vulnerável aos choques climáticos, às mudanças climáticas. Eu penso que o primeiro ponto dos desafios era a capacidade das instituições. Quando há financiamento, temos que ter instituições organizadas, abertas, transparentes, para mostrar como vai utilizar o dinheiro. Então, as instituições estruturadas são condições dentro do país que vão gerir esses dinheiros climáticos, são importantes. É importante, primeiro, que o governo também tenha interesse do governo. É importante para que estas iniciativas funcionem. Segundo, são as instituições organizadas, transparentes, com uma gestão transparente, que é para permitir que os fundos, quando forem transferidos de qualquer entidade para essas entidades, sejam verificáveis, É complexo aceder a esses recursos? Acha que são recursos cujo acesso é extremamente exigente e que possa, de alguma forma, limitar aquilo que o país poderia ter alcançado face às suas necessidades? Eu penso que não, porque Moçambique já se beneficia de financiamento de carbono. Como sabe, há 2 anos atrás, Moçambique foi dos primeiros países como governo que conseguiu receber 6,4 milhões de dólares pela redução de emissões em 9 distritos onde está-se a implementar um programa de redução de emissões. Quer dizer, para chegar a esse nível, teve que haver uma preparação dentro da estrutura do Estado para garantir que o dinheiro saia do FCPF, que é a entidade que comprou os créditos de carbono, até a mão das comunidades. Hoje nós temos comunidades a receberem dinheiros, financiamento resultante da redução de emissões. Mas para tal é preciso criar estrutura, tanto na comunidade, ter contas bancárias, é preciso o Estado também ter sistemas apropriados para garantir que o dinheiro flua. Até quanto está estimada a necessidade do país para atender aos seus desafios climáticos? Pelo menos o que tem-se escrito, o número que eu conheço é os 7,9 bilhões de dólares necessários para a mitigação e adaptação climática.
no país. Em que período, mais ou menos? Bom, estima-se que é período de 2020 a 2025. Pois. Essa é a necessidade, por isso é que tem os 40 milhões de ambição. Ok. Yeah. E então, neste momento, com este acordo, as oportunidades expandem-se e como é que, sobretudo, o nosso setor empresarial pode aumentar a sua participação no mercado climático? Bom, eu tenho visto o esforço que o governo está a fazer em criar um quadro legal para para mercados de carbono para todos os setores de gás de efeito estufa. Que atualmente temos uma parte coberta pelo decreto do RED. Então, criando esse quadro legal já dá uma base para as pessoas e dá confiança aos investidores começarem a meter dinheiro para iniciativas inovadoras de baixo carbono para o país. Temos o setor de energia, que tem um grande potencial. Moçambique está num bom caminho. Infelizmente, não está contabilizado o potencial máximo do país em termos de redução de emissões do setor energético. Temos agricultura, florestas, temos o setor de indústria também e resíduos sólidos. Sente que as empresas estão a dar a devida atenção às oportunidades neste setor e estão-se a movimentar consistentemente? Estão sim, porque o primeiro sinal foi o preço do carbono, né? O segundo sinal foi o interesse do país, isso já traz confiança ao investidor, não é? O terceiro sinal foi de ver este quadro legal, sabe? O quadro legal cria dá uma confiança, uma robustez ao mercado, sim. De robustez. Mas ao mesmo tempo também tem os seus desafios. Há alguns desafios que... E quais são? Entramos mesmo os desafios. Quais são os desafios do país ainda, depois dos passos dados? Quais são os desafios para maximizar as oportunidades que há, sobretudo quando se anunciam números desta magnitude, como sendo um mercado até o horizonte de 2050? Quais são os desafios para o país aceder a esses recursos? Eu acho que os grandes desafios têm a ver também com estabilidade do país. Sim. A longo prazo. O país precisa de pensar mais, nós precisamos pensar mais a longo prazo. Os projetos de carbono não são de um ano para o outro, são projetos de 20, 40 anos. Agora está-se a falar de 40 anos, de tempo de vida dos projetos. Como veio para justamente calhar com a meta de 2050, percebe? Olhando para o nosso mercado nacional de carbono, qual é a análise que faz relativamente ao seu estágio e ao dinamismo? Ok, olha, é interessante, temos 64 projetos aqui em Moçambique, em implementação. A maior parte deles são do setor privado, não é? Um é do governo, e o resto é tudo setor privado. Estes projetos estão concentrados principalmente na área de energias renováveis, do setor de energia e alguns poucos que estão no setor de agricultura e florestas. Neste momento, o valor declarado que nós sabemos de venda de créditos de carbono não ultrapassam os 3 milhões de dólares que nós conhecemos, valor conhecido. No entanto, o país tem um potencial de gerar cerca de 60 milhões de dólares ano de vendas de créditos de carbono. Portanto, temos muito espaço a percorrer, sim, não é? Sim. Que é um desafio, que é um incentivo ao mesmo tempo para o setor empresarial. E o que falha é que estes projetos que estão a acontecer não estão registrados. O governo não tem o conhecimento de onde é que estão, quanto é que cada um está a gerar, a perceber? Há fragilidades institucionais ainda. Isto vai ser fechado
com este novo quadro legal do carbono, Sim. que vai fazer com que incentivar as pessoas a estarem registradas numa plataforma e vai permitir que acompanhe-se o progresso de cada um destes projetos, que é para ter-se uma visão do que é que realmente, que contribuições significativas estes projetos estão a gerar. Mesmo a concluir, face aos desenvolvimentos, quer internos, nacionais, a forma como o país está-se a estruturar, os passos que deu para estruturar a sua área de mercado de carbono, mais os desenvolvimentos no plano internacional, que aspectos é que o nosso país deve prestar especial atenção nesta altura? Bom, eu acho que há um movimento muito sério para o país mover-se para o artigo 6, para implementarmos o artigo 6 do Acordo de Paris, e que isto vai necessitar de que o país tenha criado, consolidado aquilo que está a criar. Questões legais, questões de capacidade institucional e também a questão da educação, que para mim é fundamental, porque hoje, como se diz, isto é a linguagem dos engenheiros florestais, de nós, eu sou engenheiro florestal, por acaso, e agrônomos, alguns físicos que estão a lidar com estes assuntos. Mas há pouca a disseminação deste conhecimento para os juristas. Os juristas são importantes porque vão haver contratos, há conflitos, há resolução de conflitos. Então os juristas têm que estar aqui. A nível nacional, são acordos que o país poderá fazer com outros países, tem que ter juristas preparados. Depois, tem acordos dentro do país entre entidades relativas a questões de carbono. Tem que ter pessoas preparadas. E acordos em relação à comunidade e setor privado. Nas comunidades tem que ter pessoas preparadas. Segundo, tem que ter investimento também na comunicação. E eu agradeço mais uma vez pela oportunidade de falar sobre estes assuntos, que tem que fazer parte do dia a dia de nosso, falar sobre estas questões para trazer a confiança dos investidores e trazer a confiança dos beneficiários e sensibilizar a todo mundo. Penso que este são um dos grandes desafios, são grandes apostas e eu punha nesses dois ângulos os maiores investimentos. Aristides, muito obrigado por nos elucidar por um assunto relativamente novo. Você está com o Semanário Econômico. Em matérias de análise, temos dois grandes temas em perspectiva. O primeiro tema tem que ver com o rescaldo que ainda continuamos a fazer relativamente a esta COP29, que passou a ser conhecida depois do seu principal desfecho como a COP das finanças ambientais globais. Vamos tentar perceber isso com a especialista Norma Franco, da Ernst & Young, que esteve na COP29 e vai partilhar conosco algumas perspectivas de análise sobre as incidências deste evento importante e as oportunidades para Moçambique. Isso interessa-nos bastante aflorar como é que Moçambique vai tomar partido, sendo o nosso país um país particularmente vulnerável às mudanças ou aos efeitos das mudanças climáticas. Como é que as ações de mitigação, por exemplo, e do financiamento climático poderão ser expandidas no contexto destes novos resultados saídos desta COP das finanças, que é a COP29. Norma Franco, especialista nesta matéria, especialista da Ernst & Young, é com ela que vamos então entabular esta interação, tentando perceber melhor as diferentes dimensões que comportam o rescaldo desta COP29. Norma, boa noite. E a primeira questão que lanço é o fato de esta ter sido denominada
a COP das finanças. Por que razão esta denominação, esta conotação financeira precisamente para esta última COP? A 29ª Cimeira do Clima da ONU, a designada COP das Finanças, que decorreu recentemente em Baku, acontece num momento de tensão geopolítica complexa, mas sobretudo sob um contexto de emergência climática, onde impera a necessidade de cooperarmos em torno daquele que é o objetivo do Acordo de Paris. Norma Franco, poderia detalhar quais os principais avanços alcançados, especificamente no que diz respeito ao financiamento climático e também ao nível do mercado de carbono? Perante um momento em que as Nações Unidas apontam para o facto das emissões globais de gases com efeito de estufa terem atingido um recorde em 2023, no cerne das discussões desta COP estiveram as finanças climáticas e os mercados de carbono, cujo foco residiu sobretudo naquele que é o aumento de financiamento e na criação de mecanismos de mercados de carbono eficazes e credíveis. Desta COP surgiu também um acordo de mobilização de 300 mil milhões anuais até 2035, por parte dos países do desenvolvido aos países do sul global, para darem resposta, para endereçarem, na verdade, aqueles que são os impactos que decorrem do contexto das alterações climáticas. Adicionalmente, existe também aqui o apelo global de se mobilizar 1,3 bilhões de dólares anuais até 2035, provenientes de fontes públicas e privadas, para apoiar aquela que é a transição de baixo carbono e aumentar a designada resiliência climática. No que diz respeito ao estabelecimento de uma arquitetura global para o mercado de carbono, a COP29 fez aqui progressos absolutamente notáveis naquele que é o conhecido artigo 6, clarificando como os países vão gerir as transações de créditos de carbono e respectivo rastreamento, garantindo a integridade ambiental através de revisões técnicas transparentes e, portanto, aqui um conjunto de palavras que serão fundamentais coligir no momento em que estiverem bastante ativos estes mercados. De ressalvar que estes mecanismos irão incluir também salvaguardas obrigatórias para proteger o ambiente e os direitos humanos, que são aqui também uma peça fundamental para criar maior credibilidade nestes mecanismos. Este acordo, na prática, acaba por ser absolutamente crucial para a criação de mercados de carbono funcionais, que são absolutamente essenciais para cumprir as metas de mitigação. E a pergunta que me ocorre fazer é: como é que esta questão, estes resultados da COP consubstanciam uma justiça climática no geral, porque um dos aspectos que realmente trespassou não só esta COP, como as precedentes, é a questão da justiça climática. Como é que este aspecto em particular foi endereçado nesta COP29? Ao incentivar e promover práticas sustentáveis, este acordo pode mobilizar financiamento e apoiar o desenvolvimento de competências, especialmente nas economias dependentes de recursos naturais. As salvaguardas ambientais e de direitos humanos vão, na verdade, assegurar que estes projetos respeitem os princípios éticos, contribuindo para a transformação das economias ao integrar práticas mais sustentáveis e, sobretudo, justas. A atenção às necessidades dos países mais vulneráveis é absolutamente crucial para garantir o justo acesso ao financiamento para uma resposta global às alterações climáticas. Apesar da inexistência de desenvolvimentos quanto à eliminação de combustíveis fósseis, a COP29 trouxe aqui um grande ponto de agenda para aquela que é a agenda da ação climática, que na prática se traduz na operacionalização dos mercados de carbono.
E assim, com o objetivo de reforçar a ambição e viabilizar a ação, as negociações desta COP passam por 4 grandes pontos. Um primeiro, mais relacionado com o garantir, o salvaguardar um novo objetivo de financiamento climático. Há um segundo tópico que está, de facto, mais relacionado com o garantirmos o alinhamento das contribuições nacionalmente determinadas com aquele que é o objetivo de 1,5 graus, o objetivo de Paris, e, neste caso em concreto, as partes terão que submeter os seus compromissos climáticos até ao próximo dia 25 de fevereiro de 2025. Há aqui depois um terceiro grande ponto que está mais relacionado com a necessidade de fazermos progressos significativos naqueles que são os esforços de adaptação e perdas e danos. E, por último, um ponto chave que é avançar naquilo que é o cumprimento das promessas energéticas da COP28, que foi realizada no ano anterior no Dubai. A COP29 anunciou um grande compromisso, na prática é um compromisso significativo de triplicar aquilo que é o financiamento climático para países em desenvolvimento, passando daqueles que são os atuais 100 mil milhões de dólares disponíveis para 300 mil milhões de dólares anuais até 2035. Apesar de ser um montante bastante relevante, é considerado manifestamente insuficiente para atender àquelas que são as necessidades dos países mais vulneráveis, o que se traduziu durante o evento da COP em descontentamento e frustração para os países que sentem no seu dia-a-dia aquilo que é um efeito das alterações climáticas. E quais é que foram os desafios enfrentados nas negociações? A implementação dos compromissos climáticos da COP29 enfrenta desafios, na prática, muito significativos. Primeiro, é crucial mobilizar recursos financeiros suficientes. E, embora a meta seja de 300 mil milhões de dólares anuais até 2035, isto pode não ser suficiente, especialmente para os países em desenvolvimento. A transição dos combustíveis fósseis para energias renováveis acaba também por ser aqui um grande desafio. Há a necessidade de eliminar subsídios aos combustíveis fósseis e alinhar incentivos económicos com objetivos de descarbonização. Relativamente àquela que é um tema, ou aquele que é um tema no domínio climático, e aqui estou-me a referir em específico à adaptação às alterações climáticas, esta exige um conjunto de esforços contínuos e também uma colaboração global com uma resposta efetiva dos governos para proteger aquelas que são as suas comunidades mais vulneráveis através, por exemplo, de planos nacionais de adaptação. Os bancos multilaterais de desenvolvimento são percebidos e entendidos como agentes catalisadores na ambição e ação climática em países em desenvolvimento, através de financiamento climático, mas também promovendo mudanças absolutamente transformadoras e mobilizando, sobretudo, recursos do setor privado. Através desta facilitação da implementação dos compromissos climáticos, podem viabilizar o financiamento necessário para projetos de mitigação e adaptação para estes países. Têm ainda estes bancos a capacidade de alavancar um conjunto de recursos do setor privado através de parcerias público-privadas, aumentando aquele que é o impacto dos investimentos. Aqui há também a necessidade de destacarmos e enfatizarmos aquele que é o papel primordial que podem ter na simplificação de processos de candidatura e alocação de fundos, garantindo aqui também uma distribuição mais equitativa e eficiente destes recursos. Colocando agora a perspectiva no nosso país, perspectiva em Moçambique, como é que podemos nos beneficiar diretamente dos acordos firmados nesta COP29?
Face àquele que é o resultado das negociações desta COP29, Moçambique deverá ter em mente que a transparência climática dos seus compromissos, para além de consolidar as políticas climáticas, viabiliza a identificação de necessidades e, sobretudo, oportunidades de financiamento. À data, Moçambique ainda não submeteu o seu relatório. A demonstração de um compromisso climático ambicioso, alinhado com a ciência, e portanto estamos aqui a referir àquele que é o grau e meio de Paris, é importante enquanto posicionamento de país face à sua vulnerabilidade aos eventos extremos cada vez mais frequentes nesta geografia. E quais setores apresentam um maior potencial para a integração no mercado de carbono em Moçambique? Relativamente àquele que é um tema bastante quente desta COP, que está mais relacionado com os mercados de carbono, estes oferecem aqui uma grande oportunidade para as economias dos países, pelo que diversos setores como a agricultura ou florestas, a indústria, energia, resíduos, entre outros, poderão beneficiar desta iniciativa. Contudo, há aqui a necessidade intrínseca de garantir que estas indústrias e estes projetos se enquadram naquelas que são as categorias potencialmente de projetos considerados como elegíveis para estes mecanismos, para estes mercados, designadamente ao nível do sequestro de carbono ou na redução de emissões de gases com efeito de estufa. E quais é que são as estratégias, do seu ponto de vista, quais é que são as estratégias que Moçambique pode adotar com vista ao melhor aproveitamento das oportunidades no que diz respeito ao financiamento climático? Posto isto, as oportunidades que decorrem desta COP29 para Moçambique passam por 3 grandes pontos. Um primeiro, obtenção de financiamento climático para projetos de adaptação e mitigação às alterações climáticas. Um segundo está mais relacionado com aquela que é a participação no mercado de carbono, através da transação de créditos de carbono. E, por último, um terceiro ponto, mais relacionado com a capacidade de acelerar a transição energética, diversificando aquela que é a sua matriz energética do país, promovendo projetos de energia renovável que eventualmente possam ser passíveis de financiamento internacional. Norma Franco, que estratégias Moçambique pode adotar com vista a atrair um maior investimento climático? Moçambique, pelas suas características intrínsecas com um elevado capital natural, deve beneficiar deste contexto de mercado de carbono, capitalizando nos diferentes setores existentes ou outros que venham a existir no muito curto prazo, norteando-se por aqueles que são os princípios e as salvaguardas que regem este mecanismo, garantindo aquela que é a transparência e a credibilidade necessária. De facto, são 2 palavras-chave para garantir que estaremos na rota dos financiamentos. Para o efeito, há então aqui a necessidade de estabelecer a arquitetura do seu quadro regulatório, é fundamental. Já existem alguns países que encetaram o desenho dos seus mecanismos de carbono e que podem configurar na prática aqui uma inspiração também para Moçambique. E, no caso de Moçambique, este mecanismo deve procurar verter na sua tipologia de projetos, por exemplo, a reflorestação com espécies autóctones, promovendo e maximizando aquele que é o conjunto dos serviços de ecossistemas existentes, também promovendo aquela que é a conservação da natureza, promover também aquele que é um conjunto de boas práticas sustentáveis e não descurando algo que é absolutamente fundamental, que se traduz numa gestão ativa e sustentável, garantindo também que há a geração de benefícios sociais
para as suas comunidades. E esta dimensão, quando se pensa na geografia de Moçambique, é fundamental garantir que é internalizada no desenho da arquitetura dos mercados de carbono. A existência de projetos de caráter tecnológico que promovam também aqui a redução das emissões de gases com efeito de estufa podem ser diferenciadoras no contexto da geografia de Moçambique. Que lições é que Moçambique pode aprender de outros países em desenvolvimento para endereçar os seus próprios desafios climáticos? Os compromissos climáticos dos países têm de criar confiança para acelerar a ação e o investimento. Quando falamos em financiamento, é expectável que o setor privado desempenhe um papel fundamental na transição a nível nacional, setorial e empresarial. As NDCs precisam de ser integradas e implementáveis para criar a desejada certeza que temos vindo também aqui a falar um bocadinho no decorrer desta nossa conversa. E os países não podem descurar da oportunidade de construir com as empresas para garantirem uma maior efetividade naqueles que são os resultados destes compromissos. Assim, para criar na prática um ambiente propício de financiamento climático, há que refletir se as políticas e os regulamentos existentes respondem ao contexto e desafios atuais, com os quais Moçambique se debate neste momento. Há também aqui a necessidade implícita de avaliar se existe legislação dedicada ao financiamento climático, que inclua, por exemplo, incentivos fiscais ou apoios para projetos de energia renovável ou de conservação da natureza. E, nesse sentido, como é que o fortalecimento institucional pode apoiar esses setores a ter uma integração efetiva nos mercados de carbono? Há também que avaliar se existe aqui alguma figura, uma estrutura governativa responsável pelo financiamento climático, por exemplo, a criação de uma agência governamental dedicada a este tema pode ajudar bastante para a coordenação de esforços e, sobretudo, atrair aquele que é o investimento desejável na verdade, estes são, eu diria, aqui tópicos fundamentais. E quando nós pensamos naquela que é a atração de investimento, podemos também estar a pensar naquele que é, por exemplo, um conjunto de incentivos fiscais, a promoção de parcerias público-privadas que na prática terão aqui a partilhar riscos e benefícios, e é algo que pode ser bastante diferenciador, que passa pela capacitação técnica para garantir a viabilidade e a sustentabilidade dos projetos. A capacitação acaba por ser algo absolutamente extraordinário, porque vem permitir que os projetos aportem cada vez mais valor acrescentado, neste que é o grande objetivo de tentar atingir e contribuir para o objetivo do 1,5 grau. Pode-se identificar uma mensagem a ser repassada para as lideranças locais, as lideranças moçambicanas, no que diz respeito às abordagens no contexto da ação climática? As alterações climáticas, na prática, representam não apenas desafios para os países, mas também um conjunto inúmero de oportunidades para impulsionar o desenvolvimento sustentável de um país. Contribuir para uma sociedade de baixo carbono, justa e resiliente, neste momento é fundamental. E no contexto de crise climática é crucial que Moçambique preconize um ambiente regulatório favorável que incentive tanto os setores públicos quanto os privados a adotarem aqui um conjunto de práticas que atendam àquele que é o desafio deste momento: mitigação e adaptação. A transparência, a inovação
tecnológica e a capacitação serão as premissas deste silogismo. Norma Franco, muito obrigado pela sua prestação, a sua colaboração aqui com o Semanário Econômico e até uma próxima oportunidade. Termino com uma questão. Moçambique está preparado para transformar os seus desafios climáticos em oportunidades de descarbonização e crescimento sustentável para as gerações atuais e futuras? E foi assim então que fizemos esta interação com Norma Franco para abordar então aqueles que são os principais aspectos emanados da última COP29, a COP das finanças, como é que a disponibilidade de recursos, compromissos financeiros assumidos podem efetivamente chegar ao nosso país e ajudar-nos a abordar os desafios climáticos de Moçambique. Esta foi mais uma proposta temática aqui no Semanário Econômico, que segue nesta altura por uma breve pausa, muito breve mesmo, não saia daí. Eu retomo o programa logo a seguir. E vamos então ao tema de fundo e com o Ricardo Pereira, presidente da Associação Moçambicana das Energias Renováveis. Vamos lançar um olhar sobre aquilo que foi a COP29, as principais conquistas ou realizações deste evento que se debruça sobre as perspectivas do setor das energias renováveis e da transição energética de uma forma geral. Ricardo, boa noite, bem-vindo ao Semanário Econômico. Estou certo e convicto que acompanhou esta COP29, tal como teve a oportunidade de acompanhar a COP28. Quando olha para os dois eventos e as coloca em perspectiva, com que imagem é que fica do ponto de vista de resultado, de evolução, pronto, chegados a esta COP29? Boa noite, João Carlos, muito obrigado e boa noite a todos os espectadores. De facto, obrigado mais uma vez por este convite e por vir debater este tópico que é tão importante, que é a nossa participação, a COP, não é? A Conferência das Partes, e a participação de Moçambique. Respondendo à pergunta, de facto havia muita expectativa. Esta COP29, que aconteceu a 11 de novembro, então 11 de novembro até 22, dado que a COP28 fez bastantes promessas, vamos dizer, especialmente para quem tem esta perspectiva de um país em desenvolvimento como o nosso, e que está altamente fustigado pelas mudanças climáticas. E, portanto, havia muita expectativa e no sentido de ver o que é que das promessas que foram feitas e dos chamados os pledges, os compromissos que foram feitos pelos vários países durante a COP28, o que é que havia ter sido feito até a COP29. E, de facto, houveram alguns avanços, vamos dizer. Especialmente na questão de perdas e danos, houve uma operacionalização desse mecanismo, e esse mecanismo que toca é na questão de haver financiamento climático suficiente para que os países que de facto sofrem pelas mudanças climáticas possam aceder a estes recursos e ter acesso a dinheiro que possam utilizar para fazer a recuperação de perdas e danos. Esse fundo, hoje em dia, na COP29, então existe um compromisso de que esse fundo chegue aos 600 milhões de dólares. Para que período? Para até 2035. Vamos dizer, estamos a falar dos próximos 10 anos. E, portanto, dessa forma, os países terão algum mecanismo e algum conforto no sentido de saber que no momento em que existe uma catástrofe, poderão então aceder a este fundo. A outra questão que vemos a avançar é, de facto, nesta questão de haver uma meta global agora de adaptação. Portanto, a COP28
estabeleceu-se esse mecanismo e o objetivo é de aumentar as capacidades de adaptação às mudanças climáticas e aos países poderem ter essa adaptação, e agora na COP29 vemos especificamente a meta no sentido de tornar esse mecanismo o mais eficaz possível e também de uma forma eficaz, mas também de haver específicas estratégias para os países e como é que eles vão fazer essa adaptação. Moçambique também já está a trabalhar num plano de adaptação. Queria também mencionar na questão dos mercados de carbono, especificamente na questão dos mercados climáticos e específico nos mercados de carbono, a União Europeia tendo o seu mecanismo que é o CBAM, vimos que existe um diálogo a acontecer entre a União Europeia e os países africanos de haver mecanismos que possam permitir que quem compra e vende créditos de carbono no mercado voluntário, que haja um mecanismo de quase offset. Portanto, hoje em dia, a maneira como o mecanismo funciona é haver uma dedução das multas ou das penalidades que um poluente tem que fazer, e com este novo mecanismo, extremamente tendo em conta a África, portanto, e isto é uma questão importante, a COP29 teve de facto um foco sobre adaptação e mitigação para a África, e a África, inclusive, os países africanos, inclusive, tiveram uma posição forte e unida perante as outras regiões mais desenvolvidas. Mas, especificamente, no avanço climático, vimos o compromisso, que também já tinha sido feito na COP28, o compromisso de haver este mecanismo. Agora, na COP29, vemos e então a mobilização de 300 bilhões de dólares também até 2035. Portanto, vemos que o mecanismo é agora sustentado por um investimento considerável, vamos dizer. E por último, na questão das energias renováveis, que para nós, como Associação Moçambicana de Energias Renováveis, é um dos tópicos mais interessantes, e também na eficiência energética, este compromisso de triplicar, que também já tinha sido feito na COP28, triplicar o acesso universal através das energias renováveis e triplicar a eficiência energética, desta vez vê-se esse compromisso também a receber financiamento. E são por volta de, tenho aqui nas minhas notas, são por volta de, portanto, o que havia eram 100 bilhões e agora já estamos nos 300. Portanto, houve uma triplicação dos fundos disponíveis para este aceleramento, o triplicar as energias renováveis. Eu acho que o saldo é positivo, não há dúvida. É verdade que, num contexto global, as coisas estão tensas, existem inúmeras discussões geopolíticas, políticas, com os vários conflitos que estamos a ver a nível internacional, que obviamente têm um impacto nestas conferências, onde grande parte também tem a ver com o chamado willingness, a vontade dos países quererem cooperar e a vontade de quererem entreajudar. Apesar dos números expressivos que foram revelados nesta COP29, do ponto de vista dos compromissos, dos pledges, etc., os países em desenvolvimento manifestaram uma certa frustração. Para eles, esses números são insuficientes, estão aquém das expectativas. Podes-nos explicar mais ou menos o gap que neste momento persiste entre as expectativas dos países em desenvolvimento, logo os menos poluentes, e os países desenvolvidos, os mais poluentes, e em princípio aqueles que devem compensar os menos poluentes? Obrigado, acho que é uma ótima questão. De facto, é um contrassenso, não é? Quando existe esta necessidade de quem menos polui, ou que de facto de quem menos contribuiu, portanto, o terceiro mundo, os países subdesenvolvidos não passaram pela Revolução Industrial e, portanto, não têm a mesma contribuição de poluição e de gases de efeito de estufa que os países desenvolvidos tiveram e que contribuíram, e hoje em dia é quem mais sofre. Moçambique, especificamente aqui no nosso país, a nossa contribuição para
para a poluição, vamos chamá-la assim, ou para os gases de efeito de estufa, e especificamente quando falamos da concentração de dióxido de carbono, é de 3%. Portanto, em África toda, estamos a falar de 3%, o que quer dizer que 97% não vem de nós. Ao contrário disto, mais de 80% dos danos são registados cá. E estamos a falar das cheias, estamos a falar das secas, estamos a falar dos eventos, dos ciclones, que fustigam não só o nosso país, como toda a costa, como especificamente nesta costa este africana, desde Madagascar até Moçambique e até a Somália, e que estamos agora já a ter um impacto no nosso PIB, portanto, estas mudanças climáticas já têm um impacto significativo no nosso PIB e, no entanto, somos os que menos contribuem. E esta discussão é uma discussão contínua que vai, mas que cada vez mais os países em desenvolvimento expressam essa frustração. E está feito e está posto na mesa, e por isso estes compromissos de quem poluiu terá que pagar e terá que compensar quem agora não vai poluir e vai abrir mão de todos os recursos que podia ter e que podia utilizar para se desenvolver e que agora não o poderá fazer. Agora, aqui é a questão que levantaste, que está tão bem levantada, que é, estamos muito aquém. Não vimos COP28, 100 bilhões, COP29, 300 bilhões. Estamos a falar de números elevadíssimos em qualquer espectro, mas vamos ver a necessidade, e as necessidades estamos nos trilhões, portanto estamos a falar de estar a 10, 20% daquilo que de facto é necessário e portanto, e aqui normalmente as razões pela qual ouvimos que não é possível, mais uma vez, são os conflitos que estão a acontecer, é a necessidade de passar muito disto para as questões de segurança, muito do financiamento que poderia ser utilizado. E então aqui o debate é, meus amigos, nós temos que chegar a um consenso. Ou vamos chegar lá, ou não vamos chegar lá. E por isso sai-se da COP29 que uma expectativa muito grande para a COP30, que acontecerá no próximo ano no Brasil. Sendo o Brasil um dos países, os BRICS, que não se identifica com quem poluiu imenso, mas também não está no mesmo pote um pouco que mais, relativamente mais neutral. Exato. E que tem uma consciência de que... Mas que tem uma abordagem ambientalista bastante interessante e progressista. Né? Exatamente. E tem uma abordagem do chamado o Sul global. Portanto, nós que estamos no hemisfério Sul e que normalmente fomos quem não contribuiu e que está a sofrer, ter esta capacidade de argumentar e poder dizer tocato lá, não é? e poder exigir que de facto existam os recursos para que a adaptação e a mitigação possa ser feita. Pondo a carne no assador, permite-me esta configuração, Moçambique pode alimentar expectativas digamos, fundadas de poder ver a sua situação melhorada em função do que foi conseguido nesta COP29? É uma ótima pergunta. Vamos, eu quero ser o mais honesto e o mais transparente possível. Eu acho que a COP28 foi um grande sucesso. A COP29 houveram progressos, tal como falamos aqui, mas daí a podermos dizer de boca cheia e confiantes que estamos no caminho certo e que Moçambique vai beneficiar, eu pessoalmente entre tenho as promessas e a materialização é uma grande distância. Eu tenho algumas reticências. Dito isto, eu acho que nós como país e tendo uma visão estratégica daquilo que poderemos alavancar, não vamos a tudo e, portanto, existem sim alguns mecanismos e alguns compromissos que Moçambique pode beneficiar diretamente e, não direi imediatamente, mas no curto prazo. Acho que alguns dos outros, como por exemplo hoje em dia, na COP29, sai um grande compromisso para a parte de hidrogénio e que os países irão agora alavancar hidrogénio. Para nós, hidrogénio não fará grande sentido, é necessário haver uma infraestrutura enorme para o poder movimentar e, portanto, isso para nós não é muito futuro. É muito futurístico. Agora,
existem sim, como eu falava, de coisas que a gente pode alavancar já. Portanto, uma delas existe este Pacto da Expansão de Armazenamento, Pacto da Expansão de Armazenamento e das Energias Renováveis. É liderado pelos Estados Unidos e pela União Europeia e vai-se aumentar, portanto, em 15 vezes a capacidade de infraestrutura de armazenamento das energias. E, portanto, nisso, nós, como Moçambique, tendo mais de 50% da nossa população ainda fora da rede, temos a capacidade e temos o argumento para poder beneficiar dessa expansão e poder dizer, aqui é necessário que esse investimento venha, porque temos uma rede ainda fraca, que necessita este investimento e necessita de uma expansão. Estamos a falar de 50%. E temos um contexto que permite realmente que esse investimento flua para o nosso mercado. Exatamente. A EDM, que é a nossa utilidade e que tem toda a gestão da rede, já fez grandes avanços. Estamos a falar agora, já temos um código de rede, vamos ter uma central de despacho, portanto, estão criadas as condições para que, de facto, possa haver uma relevância desse pacto para Moçambique. Também temos alguns programas que estão a acontecer, o Proenergia, financiado pelo Banco Mundial, que é uma das partes que lidera este pacto, tem um programa em Moçambique focado na expansão da rede e, portanto, é muito fácil já haver esse encaminhamento dos recursos. Falávamos da mobilização do financiamento climático, dos tais 300 bilhões, isto, sem dúvida, para nós faz todo o sentido, já mencionei aqui os impactos que Moçambique tem, mas, acima de tudo, hoje em dia contamos já com a estratégia a chamada Estratégia Justa de Transição Energética, que toma em conta a necessidade de nós podermos transitar e ser um país à base de recursos sustentáveis que têm atenção à questão do clima. E, portanto, já está quantificado o que é necessário a nível de investimento. A Estratégia da Transição Energética fala de quase 80 bilhões de uma forma geral, até 2050. Até 2035, até 2030, falamos de 10%, estamos a falar de 8 bilhões, que são necessários na infraestrutura de distribuição, estamos a falar nas redes de distribuição, nas redes de transmissão e também nos chamados projetos especiais. Pandamcoa sendo um deles, em que mais uma vez a nossa matriz energética fica à base das energias renováveis. Portanto, isso sem dúvida. E depois temos aqui duas outras iniciativas que podem ser facilmente adotadas. Na COP29 houve o chamado modelo Terra-Med, que é um modelo em que há uma cooperação a nível dos países mediterrâneos, de uma entreajuda, e esse modelo em adicionar 1 terawatt de energia. Nós já temos a SADC, já temos a Southern African Power Pool aqui e, portanto, é um modelo que podemos replicar muito facilmente, especificamente para esta região aqui em Moçambique. E depois, por último, falar então existe a colaboração internacional, que isso foi um dos grandes pledges. Vamos colaborar cada vez mais e isto é liderado pela Alemanha e pela Noruega, já estão em Moçambique, a Alemanha e a Noruega, a Suécia e a União Europeia são um dos maiores investidores e de parceiros no setor das energias e no setor do clima e, portanto, essa troca e essa colaboração, os mecanismos já estão feitos, é simplesmente aumentá-la e poder, como Moçambique, possamos cada vez mais usá-la. E então, eu diria que, nesse sentido, nessas 5 vertentes que falei, Moçambique pode, muito, num curto espaço de tempo, pode alavancar naquilo que foi prometido e, acima de tudo, poder usar o tempo que temos até à COP30, que é a próxima COP, para fazer um bocadinho de pressão e poder dizer, olha, a COP30 está a vir, é num país amigo, que é o Brasil, queremos poder demonstrar desenvolvimento, vamos lá puxar isto que já está a ser feito. Ricardo, como é que Moçambique maximiza estas oportunidades? Falou e referiu-se de forma detalhada aqui aos canais que já estão estabelecidos para fazer o fluxo desses recursos para a realidade local e uma última questão também, que impacto está a prever para o nosso setor das energias renováveis, sendo representante desse setor em Moçambique? De forma muito concreta, aqui
e isto obviamente porque as COPs são muito lideradas a nível do governo e é de facto uma conferência das partes e portanto é uma conferência entre governo, é a capacidade de haver uma colaboração entre o governo e o setor privado para submeter propostas robustas. Os mecanismos, os pactos, todos eles que têm estes compromissos estão à espera de receber. E, obviamente, tal como qualquer concurso, tal como qualquer competição para aceder a algum fundo, existem alguns requisitos que temos que os preencher. E, portanto, já falhamos no passado de as nossas propostas não serem robustas suficientes, não serem detalhadas suficientes, e isso é necessário. E para o fazer é preciso haver uma recolha de dados como deve ser, é preciso sabermos exatamente a quantas é que andamos para poder dizer, olha, o impacto é este e o que nós precisamos é X para mitigar ou para nos poder adaptar. Portanto, eu diria que, de uma forma muito simples, esse é um dos focos. Para o próximo ano, temos que, como setor privado e como associação, iremos fazer um esforço muito grande, e já o estamos a fazer de uma certa maneira, junto dos parceiros, mas especificamente junto do Governo, de poder auxiliar a dar as nossas ideias, mas também o nosso esforço e trabalho para que estas propostas que vão ser submetidas por parte de Moçambique sejam de facto robustas. E isto implica grupos de trabalho, implica reuniões, implica workshops para os poder trabalhar estes assuntos. Temos o feito no passado, a AMER liderou a consulta pública dos regulamentos dos créditos de carbono em Moçambique com foco para as energias, tanto dentro da rede como fora da rede, e pretendemos continuar com isso. Falamos desta colaboração, sem dúvida que a nível da SADC tem que haver maior colaboração. Nós, como Associação Moçambicana de Energias Renováveis, já estamos um passo à frente e já estamos a falar com alguns dos países vizinhos, e isto inclui a Zâmbia, o Zimbábue, o Botsuana, para criar o que nós chamamos a coligação das associações das energias renováveis subsaariana, e, portanto, para aí haver partilha de experiência, haver do setor privado, mas também a nível governamental. E acho que, por último, é de facto pôr o pé no acelerador quando estamos a falar de modernizar as nossas fontes. Vamos agora lançar o resumo de 2024 sobre o que aconteceu nas energias renováveis dentro do nosso setor, e já estamos a falar em números significativos. Já estamos a falar de à volta de 3 milhões de moçambicanos que todos os dias acedem, fora da rede, acedem a um serviço energético através de uma fonte renovável. Portanto, é consistente admitir que o setor vai continuar a crescer e de forma ainda mais acelerada sem dúvida. Sem dúvida. E é engraçado porque nós, de facto, neste momento, agora que falamos, perto do final do ano, estamos numa fase, se tivéssemos tido esta conversa em março deste ano, eu seria muito mais pessimista, porque estávamos numa fase em que, de facto, havia pouco financiamento, poucos compromissos, mesmo a nível nacional tínhamos vários programas a acabar e tínhamos uma forte pressão do setor privado a dizer: se estes apoios não acontecem, é impossível nós irmos para as zonas mais recônditas, ajudar as populações mais afetadas e as menos privilegiadas. E hoje em dia estamos num cenário diferente, em que existem vários programas que foram renovados. O Banco Mundial, através do Proenergia, tem um dos maiores programas agora para acesso de energia através de fontes renováveis, e estamos a ver um interesse do setor privado, tanto o que já existe, mas também quem vem de fora, com muito ânimo. E, portanto, eu tenho certeza que 2025 e 2026 vão ser anos em que vamos acelerar bastante o acesso. Oxalá assim seja, Ricardo Pereira. Desejo-lhe efetivamente um 2025 de um forte crescimento, um forte impulso para o setor das energias renováveis, e lá estaremos para acompanhar essa evolução que se materializará. Obrigado. Boa noite e até uma próxima oportunidade. Ficamos então por aqui relativamente ao tema de fundo, numa altura em que caminhamos também para o final do presente programa. Não vamos nos despedir sem antes apresentarmos o resumo dos principais momentos que definiram a presente edição do Semanário Econômico. Este é o Semanário Econômico.
já está, fechamos por hoje o Semanário Econômico. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Voltaremos a estar seguramente consigo dentro de uma semana, sensivelmente. Até lá, os maiores êxitos para si. Tenha uma boa noite e continuação de uma ótima reflexão. A restante programação aqui da STV Notícias. Boa noite.